21 diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Nós queremos te dar graças, porque tu, quando falas, cumpres o que falas. E nenhuma de tuas promessas pode ser descartada, porque tantas quanto são as tuas promessas, quantos nelas tem o amém. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Eu hoje queria só olhar um pouquinho essa palavra visitou. Visitar. Ela é uma palavra muito frequente na Bíblia. Ela aparece 264 vezes. Muito utilizada no Velho Testamento para as manifestações de Deus. No Velho Testamento, a ligação de Deus com as pessoas não era permanente. Ele vinha e fazia uma interferência, cuidava, mas não havia a ideia de morada. Morada de Deus. É muito interessante a gente olhar as figuras pós-arca de Noé. Quando parou de chover e aí completaram-se 150 dias, e aí Noé foi vendo assim o tempo e soltou um corvo. E o corvo voou e não voltou. Ele ficou lá. Nós sabemos pela palavra de Deus que antes do dilúvio o mundo era vegetariano. Os animais também eram vegetarianos. Mas com a mudança do eixo da Terra e com a mudança climática que aconteceu, muitos animais se tornaram carnívoros. E o corvo é considerado um animal sujo, não um animal limpo. E ele é um animal carnívoro. E o que se pode pensar que naquele ano houve uma mudança radical na mente dos animais. E que aquele corvo não voltou porque tinha muito cadáver, muita comida. Mas depois de um tempo, Noé soltou uma pomba. E a pomba foi, voou, e não achou lugar para pousar e voltou. E depois ele passou uma semana, tornou soltar a pomba. E ela foi e trouxe um galinho, um raminho da figueira, da oliveira. Aí depois ele soltou
E ela não voltou mais. E nós temos aqui figuras representativas do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, que ele saiu da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou uma forma corpórea como de pomba, pousou sobre ele e ele ouviu uma voz, esse é meu filho amado. E é interessante essa ideia da pomba, um animal limpo, que antes não tinha onde pousar, e o Espírito Santo não veio para o mundo. O Espírito Santo só vem para os santos. Deus, por assim dizer, ele enviou 2 representantes da Trindade. Cristo, para salvar o pecador, advogado do pecador. E o Espírito Santo, advogado do crente em Cristo. Então, são 2 pessoas, 2 paráclitos, 2 salvadores, ou assim dizendo, de funções diferentes. Um salva do pecado e o outro faz com que o pecador salvo permaneça sendo fiel a Deus. A pomba não pousou enquanto o ramo não brotou. Ali está simbolizando a ressurreição, a morte e a ressurreição. Onde só tem morte, o Espírito Santo não vem. O homem morto em delitos e pecados, ele não atua no sentido de permanecer. Ele pode visitar. Ele pode ter uma operação de visitação. Mas, quando a pessoa é regenerada, ele vem habitar. É muito comum você encontrar a ideia de visita de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis 50, 24. José, o livro de Gênesis é um livro muito interessante. Ele começa com Deus criando e termina com José num caixão no Egito. E nesse processo ele fez algumas visitas aos seres humanos. E aqui tem no verso 24: disse José a seus irmãos: eu morro, eu vou morrer, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Certamente ele virá visitar. Por quê? Porque ele jurou, ele prometeu. E quando ele promete alguma coisa, ele afiança-se a fazer. Hebreus diz que há 2 coisas pelas quais Deus não pode mentir. E essas 2 coisas são a sua palavra e o seu caráter. Um Deus que é Deus tem um caráter que não pode mentir. O que é a luz? O que essa lâmpada faz? Ilumina.
ela só é luz se ela iluminar. Se ela não iluminar, ela não é luz. Se Deus mentir, ele deixa de ser Deus. Se o diabo disser a verdade, ele deixa de ser diabo. Ele é mentiroso, o pai da mentira. E Deus é verdadeiro e toda a verdade está nele. Então, quando ele promete, ele cumpre. Mais cedo ou mais tarde. Então José estava dizendo: eu vou morrer, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aí José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Certamente ele virá fazer uma visita e fareis transportar os meus ossos daqui. Eu não quero ficar aqui, nessa terra do Egito. Morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram-no no caixão do Egito. É assim que termina o livro de Gênesis. O homem que governou o Egito com todo o poder terminou no caixão e acabou. Mas Jesus não terminou na sepultura. Ele terminou com a sepultura escancarada, de boca aberta, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele não disse: eu sou a vida e a ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, porque a vida que eu recebi no ventre de Maria, essa eu tenho que perdê-la lá na cruz. E eu não contabilizo essa vida, porque essa vida é a vida do corvo, é a vida que morre. Eu só contabilizo a vida que é a vida da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Então nós temos Deus visitando o seu povo. Vamos olhar aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 16. Agora é aquela promessa de José se cumprindo. A promessa de José. Porque Deus, ele fala para Abraão, para Moisés, ele se identifica, ele dá a sua carteira de identidade para ele, quando ele pergunta: afinal de contas, quando eu chegar perante o faraó, ele vai me perguntar quem foi que me mandou aqui, e o que eu vou dizer? Aí Deus tirou a carteira de identidade dele e disse: eu sou o que eu sou. Eu não mudo. Eu sou. E disse mais, dirás aí no verso 14: dirás aos filhos de Israel: eu sou e enviou a vós outros. Você imagina você chegando para uma pessoa, dizer assim: o eu sou mandou falar com você. Imagina falar com o faraó: o faraó, o eu sou mandou dizer para você deixar o povo dele embora. Piada. E disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E aí diz assim: vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que tem sido feito no Egito. Já José disse: ele vai visitar.
e ele virá, e ele tirará você daqui. E ele prometeu, e ele vai cumprir. Mais cedo ou mais tarde, ele vai cumprir a sua palavra. E aí, essa palavra me chama a atenção. Em verdade vos tenho dito, visitado e visto o que tem sido feito no Egito. No capítulo 4, ainda aqui, versículos 31, diz: e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. No Velho Testamento, esta ideia da visitação de Deus, ela é muito recorrente. Deus vem, visita, realiza uma obra. Muitas vezes ele até visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Mas ele é um Deus que vem e torna a vir, e ele visita o seu povo. Em Lucas capítulo 1, verso 68, Zacarias canta, ele faz um cântico de adoração. No verso 67 diz que Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou uma profecia dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. É um texto muito precioso, e é a visita de Deus para com o seu povo. E eu poderia ir andando por outros textos que falam dessa visitação do Senhor, mas eu quero voltar para um outro ponto. Quando Davi fez a oração do chamado Salmo Penitencial, o Salmo 51, ele tem uma hora que ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque as visitas veterotestamentárias eram realmente operações divinas, pontuais. Mas o projeto de Deus não é este. O projeto de Deus seria nos levar a sermos o que a gente vai verificar aqui, morada de Deus. Vamos ver João 14, 23. A palavra de Deus diz assim: eu vou ler um pouquinho mais. Vou caminhar um pouquinho no 16.
eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esteja para sempre. Não propriamente visitar. Nós temos um cântico na igreja protestante antiga que diz assim: vem, visita a tua igreja, ó bendito Salvador. É muito cantado, tratei muito isso, mas essa ideia é uma ideia, vamos usar assim, uma ideia mais primária da revelação. Porque ele não quer visitar, ele quer habitação, para que ele esteja sempre convosco. Ele disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode o quê? Receber. É aquilo que nós falamos ainda há pouco. O Espírito Santo não foi dado para o mundo. O mundo não pode receber. Por quê que o mundo não pode receber? Porque o mundo não vê nem conhece. Porque o mundo só conhece a partir da realidade física das 3 dimensões. E o Espírito Santo não está em 3 dimensões. Jesus veio na 3ª dimensão. Ele veio como homem. Ele era carne, osso e sangue. Ele era visível. Então, o mundo pode vê-lo, mas o Espírito Santo o mundo não pode. Só quem pode ver o Espírito Santo são aqueles que têm os olhos da fé. E os olhos da fé são dados por Cristo, pela vida da ressurreição. O mundo não tem fé. O homem natural não tem fé. Ele é incrédulo. E o Espírito Santo convence de fora que Jesus é o Cristo. E uma vez que Jesus entra naquela vida, o Espírito Santo vem e faz morada nele. E ele diz aqui, ó: porque não o vê nem o conhece, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Até aquele momento, o Espírito Santo ainda era companheiro. Está com. Depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem estar em. Não visita, mas habitação. Aí ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Olha, vendo como a ideia de ver é para o mundo? Vós, porém, me vereis. Vós me vereis. Como é que você vai ver Cristo? Pela sua palavra, pelo Espírito, pela fé. Vós me vereis, porque eu vivo, e vós também me vereis. Isso é tão lindo, isso é tão lindo. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus está falando aqui da cruz. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Lá na cruz, o Pai estava junto com Cristo, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não existe essa ideia de Deus ter ficado longe da cruz, porque há uma ideia de que a salvação foi
para aplacar a ira de Deus. Eu ouvi muito. Eu já preguei isso. A salvação foi para aplacar a ira de Deus. Mas na verdade, a salvação é a manifestação do amor de Deus. Ainda domingo eu me referi ao João 3,16, que Campbell Morgan disse, um dos maiores pregadores do século XX, ele disse: eu nunca consegui pregar um sermão sobre o João 3,16. Tentei várias vezes, mas nunca consegui, porque João 3,16 não comporta ser analisado. Ele é a própria mensagem, ele é a pregação, porque Deus amou o mundo. O fato de Deus querer morar em gente é que Ele ama a gente. Eu quero fazer de você o meu barraco especial. Aliás, esse é um texto lindo. Acho que é Isaías 57:14. Vamos ver se a gente acha ele lá. Isaías. 57:14? Dá uma achada aí. Eu darei a seguinte ordem. Não, é 57:15, então, veja. Assim diz o alto, o sublime, que vive na eternidade, cujo nome é o Santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas habito também com o humilde de espírito e com o arrependido, para dar novo ânimo ao humilde, coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa de seus pecados. Eu moro lá no alto e sublime trono, mas eu também moro no barraco quebrado aqui embaixo, nessa casa, nessa tapera. Você sabe o que é tapera? O Bertinho deve saber o que é tapera, né? Aquelas casinhas de beira de estrada. Aquelas casinhas velhinhas de beira de estrada, feitas de supapo, de barro. Coberto de sapé. Coberta de sapé, essa tapera velha aí. Eu moro lá em cima, no meu palácio real, como Deus entronizado. Mas sabe onde é que eu gosto de morar também? Na minha casinha de barro. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Eu fico assustado com essa grandeza de Deus. Ele coloca assim, nossa condição para vivificar o Espírito em nós. Exatamente. Então, quando Deus visitou a Sara, Ele visitou-a para um projeto, para um propósito, que era dar a ela a condição de poder parir um filho que ela não podia parir. E é na nossa impossibilidade, nossa incapacidade que Deus vem. Mas Ele, além de fazer essa visitação, Ele tinha naquela semente de Sara o gene de onde viria o Redentor, o nosso Salvador, que quer morar em nós, não quer nos visitar. Eu não quero só fazer uma visita lá no hospital, ou lá na penitenciária, ou lá na sua casa. Eu quero morar com você. E ele diz aqui: naquele dia vós conhecereis que eu, no dia da cruz, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, porque lá na cruz nós estávamos nele, e eu em vós. Eu em vós é na ressurreição. Ele está dando toda a obra da redenção num versículo só. Aquele dia é o dia da nossa redenção, é o momento da nossa redenção, é a agenda de Deus focalizada em nós. Aí ele diz aí no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama,
e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes. Eu acho interessante que o João, já para não, que tem dois Judas, para não fazer confusão das coisas, diz assim, e disse Judas, mas não foi os Iscariotes não, porque esse não pensava nessas coisas, esse só pensava em dinheiro. Esse é igual a essa turma aí da televisão, que fica só caçando dinheiro. Prosperidade econômica. E está em minúsculo aquele minha Bíblia, os Iscariotes. Já está em minúsculo na sua? É. O cara aí não deu nem chance para ele ter um nome maiúsculo, né? De onde procede o Senhor, que estás para manifestar-nos a nós e não ao mundo? De onde procede, Senhor, que não estás para manifestar a nós e não ao mundo? Porque depois da ressurreição, Ele não manifesta mais ao mundo. Ele vem com o Espírito Santo para habitar em nós. Ele teve a sua manifestação. Daí para frente nós vivemos pela fé. Aí respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem é que viremos? O Espírito Santo, que ele disse lá atrás, ele e o Pai. O que nós somos? Habitação da Trindade. Habitação da Trindade. Já pensou nisso? Hã? É muita coisa. A Trindade resolveu vir habitar em você? Em mim? Em nós? Habitação não é simplesmente visitação, é morada, meu irmão. É morada. No Salmo 91, nós habitávamos nele. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora ele mudou de lugar. Agora ele diz, eu virei e farei morada nele. Quer dizer que antes o Senhor era a minha morada, agora eu sou a morada do Senhor? É isso que eu fiz com a obra da cruz. Antes você precisava estar sob o meu cuidado, agora eu dirijo você. Eu sou a motivação da sua vida. Eu sou a sua morada. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 9. Onde ele está descrevendo aqui: não, vós porém não estáis na carne. Vós não estáis na carne, mas o Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem está habitando em mim? Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Como é que você pode garantir isso? Porque Ele prometeu, e Ele promete e cumpre o que promete. E quando Ele disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morar. O Senhor quer morar em mim?
eu venho mais. Eu quero que você seja meu lugar de habitação. Na religião, as pessoas se esforçam para serem dignas de serem aceitas por Deus. No Evangelho, Deus pega os indignos e os transforma e faz deles sua morada. Na religião, as pessoas se esforçam para merecer, então elas estão sempre muito pesadas. No Evangelho, ele chega e pega, e segundo nos descreve o livro a primeira carta de Paulo, Deus escolheu o que há de pior. Outro dia, alguém estava assim, meio arrepiado comigo por causa dessas coisas. Eu disse, olha cara, eu digo para você uma coisa que me tem feito muito bem. Eu sou o pior mesmo, porque Deus me escolheu. Ele disse que ele escolheu as coisas vis e as coisas que não são, para confundir as que são. Eu fico muito feliz que o seu conceito de Deus corresponde. Bateu um dia. Tá no ponto. Então, eu me aproprio do seu conceito, porque me é muito útil. Romanos 8:11 também, dentro desse mesmo texto, ele disse: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Opa! Ele começa com uma possível dúvida, sim, uma condicional. Sim, mas se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, sim. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Eu achava muito interessante a ideia da visitação de Deus, mas as visitas vão embora e a gente fica. Tinha um versinho que lá dizia lá no Piauí, no tempo que eu era menino: quem parte, parte chorando. Quem fica, vida não tem. Quem parte, sempre se diverte. Quem fica, não tem com quem. O sujeito vai embora e a gente fica só. Por isso que Abraão falou: não passes de mim, fica comigo. Não fica comigo, não vai embora. Não vai embora. Já é um pedido dele. Mas naquele tempo ele vinha e saía, ele passava, entrava, fazia, saía. Aí, agora ele disse: não, eu estarei sempre convosco. Eu estarei para sempre. E esse sempre dele é muito, muito seguro. Eu quero morar em você, eu quero ser habitado em você, eu quero que você seja minha habitação. Eu tenho pedido ao Senhor que me conceda a graça
de crer. E ter não só a consciência, mas a conscienciosidade. Essa é uma palavra que nós não temos em português. Mas na língua inglesa tem. Porque existe consciência e consciousness. Consciousness é um estado de consciência permanente. Quando eu estou com dor de cabeça, eu lembro sempre que eu tenho cabeça. Mas quando eu não estou com dor de cabeça, nem sempre eu lembro que eu tenho cabeça. A conscienciosidade é um estado permanente de que eu vivo com um Deus habitando em mim. E é isso que nos leva ao conceito da santidade. Sem nenhuma obrigatoriedade, sem medo, sem culpa, sem dever, sem interesse e destituído de vergonha. Não posso dizer sem vergonha porque fica muito feio. É destituído de vergonha, porque Ele resolveu fazer de mim a sua habitação. Isso me torna muito satisfeito. Eu queria que você abrisse aí em 1 João 4:4. João está dizendo assim: nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. João está falando isso aqui porque havia na igreja onde ele era pastor, possivelmente Éfeso, uma turma que se dizia de Deus, mas não era de Deus. Eram chamados gnósticos. Esse grupo deu muito trabalho ao apóstolo João. Ele escreveu essa carta por causa desses benditos ou malditos gnósticos, que eram muito autossuficientes. E ele diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Mas eu saltei aqui: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vós. Onde é que ele está? Ele habita em vós. Veja o verso 15 aí. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus, essa palavra permanece nele, Deus habita nele e ele em Deus. É o verbo meno. É o mesmo verbo utilizado lá para o Espírito Santo que habita e para Jesus, que diz: viremos fazer morada, meno.
permanecer ou habitar. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele, permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que habita, permanece no amor, permanece em Deus, habita em Deus, e Deus nele. E Deus nele. Porque Deus é amor. Então, queridos, eu vejo que a história da visita de Deus é muito importante, mas é um processo primário. A obra agora é que Ele venha morar em nós, é que Ele seja o nosso governante. Amanhã eu vou a São Paulo para fazer uma consulta, e alguém me telefonou e disse: Deus te acompanha, pastor. Não, querido. Deus esteja. Essa posição é menor. Diga: Deus te guie, Deus te governe, Deus te acompanha. Eu vou num buraco errado e Deus vai junto? De jeito nenhum. Então nós usamos terminologias que refletem a nossa falta de compreensão do que Deus quer fazer conosco. Como fique com Deus, né? Como fique com Deus, esteja com Deus. Não é nós que estamos com Ele, Ele está com a gente. Ele está em nós. Mas esse Deus te acompanha, Ele é um negócio bem... Vai com Deus. Vai com Deus. Deixa Deus te dirigir. Deixa Deus te governar. Deixa Deus ser a tua vida. Ele é o tudo. E Sara ficou muito contente com a visita de Deus. Deus cumpriu tudo que Ele prometeu. Mas eu não tenho visto os cristãos, nós, contentes com a morada de Deus. Às vezes nós estamos assim mais olhando para as coisas que nos acontecem, para as dificuldades, e não estamos usufruindo da presença de Deus em nossas vidas. Na Inglaterra, há um costume, tanto no Palácio do Cardeal de Canterbury, como no Palácio da Rainha, quando eles estão no palácio, a bandeira está erguida. Todos os que passarem sabem que o cardeal está no palácio ou a rainha está no palácio, porque a bandeira está tremulando a pleno mastro. Quando eles não estão no palácio, a bandeira está arriada. Então, Samuel Rutherford, pregador inglês do século XVII, ele disse: todo cristão que não está com a bandeira tremulando significa que eles estão dizendo que não tem ninguém lá dentro, que não, o habitante da casa está fora.
eu coloquei como aqui no meu as minhas anotações da Sara, ver se eu acho. As minhas anotações da Sara eu coloquei assim. As alegrias da família. Capítulo 21, de 1 a 7, ele trabalha com as alegrias da família. Do 8 a 21, ele trabalha com as tristezas da família. E do 22 a 34, o texto trabalha com o testemunho da família. A alegria da família era Deus cumpriu suas promessas, segundo sua agenda, e não falhou em nenhuma delas. Desta vez, o riso de Sara estava aberto e sincero, porque antes, quando Deus disse para ela que ela ia ser mãe, ela estava com 90 anos e Abraão com 99, ela riu, dizendo assim: que pena, quando a gente podia, Deus não fez, agora que a gente não pode, ele vem com essa piadinha de mau gosto. Que coisa mais feia. E ela riu de Deus. Agora não, desta vez o riso estava aberto e sincero, não era um riso escondido e cético. O seu nome Isaac significa riso, e o rapaz trouxe muita alegria para o casal idoso. Através dele, a alegria veio ao mundo. Foi através dessa impossibilidade que um dia Jesus Cristo nasceu. E quando ele desceu, depois que ele nasceu do ventre de Maria, um coral de seres angelicais vieram dizendo: olha, quero dizer para vocês que é tempo de festa. Eles não disseram habemos papa, eles disseram habemos alegria. Eis que vos trago nova de grande alegria. O que foi? O que foi? É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E como é que a gente vai identificá-lo? Vocês vão ver uma criança. Mas, espera aí, você está falando de Salvador com criança? Pois é, vocês vão ver uma criança envolta em cueiros e deitada numa manjedoura. Nem foi um palácio. Mas esse Deus que veio desse jeito, veio para fazer uma obra de libertação de nós. Eu tenho que libertar o Glênio do Glênio, porque o maior inimigo do Glênio é o Glênio, com as suas rabugices, com as suas idiosincrasias, com as suas, que mais, seus traumas, com seus medos, que mais? Contradições. Suas contradições, suas megomanias, e eu preciso libertar Glênio de Glênio. E eu vou levar lá na cruz o Glênio, e vou na ressurreição habitar nele, porque aí eu liberto ele dele e eu serei a sua própria vida. E isto faz a diferença e faz a alegria, não é? Através de Jesus nós temos um tempo muito bonito, o tempo da redenção, da alegria permanente. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas não estejam no curral, as ovelhas foram arrebatadas, no campo não há mantimento, todavia,
Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Opa, gente. Isso aqui é demais. Deus veio caçar-me, buscar-me e ser. E agora eu sou o quê? Sou a habitação de Deus. Sou morada de Deus. Tem algumas pessoas que são morada dos covis. Babilônia é morada dos demônios e de todas as aves carnívoras e maliciosas. Mas a Jerusalém Celestial, da qual eu faço parte, é a morada do Deus Altíssimo, da Trindade Santa. Aqui, um corpo corruptível, como o nicho do Deus de toda graça. É incompreensível para mim, mas é muito gratificante. Eu me sinto muito honrado ele ter escolhido esse trapo de imundícia para tirá-lo e virar um barro velho, uma tapera, mas ele diz assim: eu quero morar aí, eu quero que você seja a minha habitação. Não visita, habitação. Gostoso, né? Precioso esse Deus, que gosta de gente. Obrigado, Paizinho, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, que refresca nosso espírito, a nossa alma, restaura o nosso corpo e nos dá a condição de viver para a tua glória. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.